Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo. Hoje para falar de Champions League. Ó, já vou dar um recado aqui para vocês logo no início. Toda pré-rodada de Champions, ou seja, vai ter rodada na terça e na quarta, vai ter jogo terça e quarta. A gente vai analisar aqui no canal do Fala Gabica ao vivo, tá? Pré-jogo, não durante o jogo, pré-jogo para que todo mundo consiga trabalhar tranquilamente. Inclusive, eu também sempre vou trazer convidados aí. Vou convidar uma galera para estar comigo aqui, assim como eu faço também no Brasileirão Betfair praticamente toda sexta-feira, beleza? Então esse aqui é o primeiro recado. E nesse vídeo, Gabi, o que você vai falar? Vou falar sobre os grupos, né? Já que a gente já tem todos os grupos definidos. E vou fazer uma tier list e vou trazer também algumas odds de campeão, classificação do grupo, para eu comentar nesse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar bastante você aí. Não esquece já de deixar o like. Bora para fazer isso então? Vamos lá analisar Champions 23-24. Vamos começar da onde? Início. Grupo A, com Bayern de Munique, Copenhagen, da Dinamarca, Galatasaray e Manchester United. Falar do Bayern de Munique, chovendo molhado, a gente sabe que é a melhor equipe desse grupo, mas na tier list eu vou comentar um pouco mais sobre onde pode chegar a equipe. Manchester United, na minha opinião, é a segunda força desse grupo, acho que essa daí tá muito óbvio. Depois, a gente tem o terceiro, o Galatasaray, na minha opinião, por último, o Copenhague, tá? E aí, vale destaque para essas duas equipes que vocês possivelmente, a maioria da galera que tá vendo, às vezes conhece um pouco menos. O Galatasaray foi campeão turco, com o Mauro Icardi voando, passou, vocês viram que já teve jogo aqui, inclusive venceu eles, né? Teve 3 mata-matas aí para Champions League para chegar na fase de grupos. Depois de muito tempo, o Galatasaray tá de volta. Ó, além do Mauro Icardi, o Galatasaray tem o Dries Mertens, contratou o TT, que é um ótimo ponta direita, jogou no Shakhtar Donetsk, esteve no Leicester, brasileiro. Trouxe também o Hakim Ziyech, né, que vai ser com certeza um reforço muito bom. Trouxe também o Wilfred Zaha. Então, assim, é um time que contratou, além de ter Sérgio Oliveira no meio-campo, por exemplo, Lucas Torreira, o Muslera, que eu acho que até não é tão bom assim, o Sacha Boey, lateral direito, também é muito bom. Então, assim, um time muito qualificado. Atenção que eu digo para vocês aqui. Eu garanto para vocês que o Galatasaray vai ser aquele famoso time que a gente chama de porra louca, né? Que vai tomar muito gol e vai querer fazer muito gol. E foi assim, já com adversários mais fracos, inclusive sofreu muito defensivamente, principalmente contra o Molde, que foi o último confronto, tá, pessoal? Então, imaginem o Galatasaray, se ele jogar contra o Bayern de Munique, indo para cima, ele gosta muito de linha alta tal, contra o Manchester United. Já dá para imaginar, né? Sobre o Copenhague, também é uma equipe que veio aí da pré-Champions, e é uma equipe que eu acompanho bastante no campeonato doméstico, o dinamarquês, que ela é a melhor equipe. E lá, nada um pouco mais engraçado. Teve um pouquinho de dificuldade em alguns jogos, principalmente contra o Rakov da Polônia, que foi a melhor equipe que eles enfrentaram, né? Conseguiram vencer o primeiro jogo, sofrendo muito, e depois no segundo jogo empatou em 1-1. Na minha opinião, é um time ok, nada mais que isso. Tem o filho do Larsson lá no ataque, tá? Tem o Leonus, que é atacante da seleção norueguesa. Então, alguns poucos destaques aí, jogadores mais conhecidos, né? Pouco conhecidos aí para o grande público. Vamos de grupo B? Grupo B a gente tem o Arsenal, o LAN, o PSV Eindhoven e o Sevilha. Óbvio que aqui a gente imagina, até pelo Arsenal ter brigado por Premier League, retorno agora na Champions e tal, que o Arsenal tem tudo para ser o primeiro colocado do grupo. É a grande força? É a grande força. Porém, muito cuidado com o PSV Eindhoven, que depois de muito tempo conseguiu vencer uma pré-Champions, inclusive tinha caído na pré-Champions passada pelo próprio Rangers, dessa vez goleou. E, cara, tá com um time bem interessante, com o Luke de Jong sendo extremamente forte em bola parada. Cheguei já a pegar gol de bola parada dele nessa temporada, né, de cabeça. O Noah Lang, que substituiu o Xavi Simons, que foi para o RB Leipzig, muito bom. O Johan Bakayoko, que eles conseguiram manter a muito custo nessa janela de transferência, também é um ponta-direita muito rápido. Esses jogadores fazem grande diferença, assim como o Werner no meio-campo, tá? Depois a gente tem o Sevilha, que a gente sabe, é um Sevilha enfraquecido? É um Sevilha enfraquecido. Trouxe agora o Mariano Rodrigues, contratou muito pouco, agora trouxe o Sérgio Ramos, que é um cara muito importante, a gente sabe de toda a história que tem, apesar de seus 37 anos, é um cara que fisicamente ainda continua muito bem, mas também não é uma grande equipe. Inclusive, né, tem grande tradição de cair para a UEFA Europa League, né? Classifica para a Champions, cai para a UEFA Europa League, inclusive foi campeão na temporada passada, por isso aqui está. Já o LAN, eu acho que o LAN dificilmente vai conseguir fazer uma grande competição, até porque
contratou muito pouco, né? Trouxe até o Arri, que é um jogador muito jovem lá no Montpellier, que fez muito gol, mas perdeu seu principal jogador, Luiz Openda, e o Seko Fofana, que foi para a Arábia jogar junto com o Cristiano Ronaldo. E não acho e não vejo também na Ligue 1 o lance com nível para brigar aqui por Champions League. Fez um campeonato francês muito bom, merece estar aqui, vai ser interessante ver, mas me surpreenderia muito se fizesse, além disso, de uma participação ok, beleza? Vamos de grupo C então? Grupo C a gente tem o Braga, Sporting Braga, Real Madrid, Napoli e Union Berlim. Aqui, velho, eu digo para vocês, a gente tem o Real Madrid, que, pô, principal campeão da Champions League, nada a declarar, só que com muitos problemas físicos, né? A gente não tem o Courtois, no momento que eu tô gravando o vídeo, eles estão sem o Vini Júnior, não tem o Militão também, não sei que ponto que esses desfalques vão pesar, principalmente o Vini Júnior, né, que vai ficar de acho que 6 semanas no máximo. Talvez ele volte, não sei se ele vai conseguir jogar todas as rodadas. Mas ainda assim é o Real Madrid com o Jude Bellingham voando, muito bem, tá? Mas tem sim os seus problemas para serem resolvidos, principalmente por questões de lesão, tá? Depois, a gente tem que falar do Napoli, que na minha opinião, inclusive fiz análise do campeonato italiano para esses clicam, vou deixar aqui no card para vocês. Difícil o Napoli conseguir repetir a temporada que fez a temporada passada, sendo campeão muito bem e tal. Vai ter que ter o Victor Osimhen, que é muito bom, em alta novamente, que Kvaratskhelia em alta de novo, o Zilinski jogando muito bem ali no meio campo. Até fez algumas contratações bem interessantes, mas o começo do Napoli é fraco de temporada. Só que estou falando aqui de um time de qualidade muito boa. Aí a gente chega num time, aqui o terceiro que eu quero dizer para vocês, que é a União Berlim, que eu acompanho muito na Bundesliga, principalmente pela bola parada. Será que vai conseguir agredir Real Madrid, Napoli, Braga aqui na Champions League? Não sei, mas com certeza essas equipes vão ter essa informação, porque é um time que faz muito gol de escanteio, pessoal. Busca escanteio para fazer gol de escanteio, um time muito bem taticamente, mas não tem nenhuma grande estrela. Trouxe o Robin Gosens agora, trouxe o Kevin Volland no Mônaco, trouxe, mas não é uma equipe de ponta, tá? Não é uma equipe de ponta e não é uma equipe acostumada, habituada a jogar Champions League, até porque essa é a primeira vez. Eu vi na UEFA Europa League, temporada passada, foi escalonando, né? Conference League, UEFA Europa League, Champions League, merecidamente está aqui. Não sei, sinceramente, o que pode fazer dentro desse grupo, que realmente é um grupo muito difícil, tá? Todo adversário é difícil. E por último, a gente tem o Braga. Braga que trouxe José Fonte de volta, trouxe João Moutinho, o Bruma tá jogando muita bola, inclusive merece voltar para a seleção portuguesa, né? Ele que já rodou PSV, já rodou futebol turco, muito bom jogador também. É outro time que me causa muita dúvida do que esperar numa Champions League, né? Até porque é um time acostumado muito mais a jogar o UEFA Europa League, né? Então, inclusive o Braga jogou a pré-Champions, né? Conseguiu passar do Baka Topola, como vocês estão vendo aqui, conseguiu passar no Panathinaikos. Esse daqui já é confrontos mais difíceis, tá? Acompanha os confrontos e muito contra-ataque, muita bola no Bruma e no Abel Ruiz para fazer os gols lá na frente. Seguindo de grupo D agora, grupo D a gente tem Benfica, Inter, Real Sociedade e Salzburg. Cara, para mim, eu não falei isso daí no começo do vídeo, mas vale a pena dar uma pausa para comentar isso. Para mim, é uma das Champions com o melhor nível técnico que a gente vai ter nos últimos anos, apesar de, por exemplo, não ter uma Juventus, né? Por quê? Todo o grupo, mesmo as equipes menos qualificadas, né, com algumas exceções, obviamente, tem times muito bons. Igual, por exemplo, esse grupo aqui. Óbvio que a gente bate o olho em Inter Real Sociedade, Inter e Benfica, perdão. A gente fala, pô, Inter e Benfica dá um degrau acima. Mas Real Sociedade é um time bobo. E o Salzburg, velho, toda a temporada, apesar de não ter perdido o Okafor, que é um cara importantíssimo ali, o Nicolas Evaldi também meio campo que foi para o RB Leipzig, ainda assim é um time que quando joga dentro de casa dá muito trabalho, é difícil ser enfrentado na Áustria, assim como eu imagino que a Real Sociedade vai também fazer, tentar pelo menos fazer o seu dever de casa, tirar pontos dos seus adversários aí dentro de casa na Espanha, né? A Real Sociedade inclusive começou a temporada dando alguns vacilos, né? Abrindo o placar, tomando muitos empates, inclusive o do Celta, por exemplo, eu acabei pegando uma bola parada lá e tal, mas é um time qualificado, elenco pequenininho, tá? Essa é uma coisa que me gera um pouquinho de dúvida em relação a eles. Depois, a gente tem que falar do Benfica, que continua fazendo aquele trabalho linear, né, com o Roger Schmidt no comando, mas perdeu o Gonçalo Ramos, tá? Pô, você vai falar assim, pô, Gabriel, mas trouxe o Arthur Cabral, que é um cara que eu gosto muito,
fez muito gol, inclusive artilheiro histórico da Conference League, tá? E agora ele tá no Benfica. Então conseguiu repor ali e trouxe o Di Maria, né? E aí a experiência demais para jogar uma Champions League. Di Maria que já foi campeão com o Real Madrid, inclusive sendo, na minha opinião, mais protagonista que o Cristiano Ronaldo na final. Depois, a gente tem a Internazionale, que para mim é a equipe mais qualificada desse grupo, né? Que não vem, né? Não vinha, né? Há uns tempos atrás, conseguindo fazer boas campanhas. E me surpreendeu muito chegando na final contra o Manchester City na última temporada. Será que consegue repetir? Não sei. Perdeu o André Onana, mas vendeu muito bem e já repôs com o Ian Sommer. Aí depois trouxe Marcos Thuram, já que o Lukaku foi para a equipe da Roma. O Lukaku, inclusive, está em baixa, né? Trouxe Arnautovic, que é um jogador bom para grupo, trouxe Alexis Sanches, trouxe o Davi Klaassen, que também é muito bom para grupo, assim como o Quadrado, contratou muito bem a Inter, ou seja, conseguiu rechear o seu elenco de boas peças, até porque vai ter que brigar em duas frentes, vai brigar de novo na Champions, vai brigar de novo no Campeonato Italiano, tá? Grupo E, agora, a gente tem Atlético de Madrid, Celtic e Feyenoord de Lazio. Com todo respeito à história dessas equipes, inclusive, eu acho que o Feyenoord já foi até campeão da Champions League, o Celtic, eu acho que já foi campeão finalista, né? O Atlético de Madrid já foi várias vezes vice, mas que carinha de grupo de Europa League, com exceção do Atlético de Madrid, né, velho? Porque Celtic, Feyenoord de Lazio. Mas assim, pessoal, o Feyenoord perdeu o seu camisa 10, o Orkan Koku. Tá? Não sei se é assim que fala, inclusive tá no Benfica, eu esqueci de falar lá no grupo do Benfica, mas assim, muito bom jogador que o Feyenoord perdeu, né? E assim, não sei o que esperar do Feyenoord, sinceramente. Dentro do campeonato holandês, é para aproveitar boas oportunidades a favor deles, fazem muitos gols, vencem seus jogos, mas sinceramente não sei o que pode fazer em âmbito de Champions League, assim como o Celtic, que praticamente nada de braçada, venceu o Rangers, então, recentemente no clássico, no grande clássico escocês, e é um time que também contratou bastante, mas contratou jogadores mais desconhecidos, que é inclusive uma marca registrada do Celtic, tá? Então tem muito japonês, inclusive tem muito jogador do campeonato japonês, e revela ótimos jogadores para o cenário europeu, trazendo ali do Japão. Não somente isso, né, mas é um time que eu ainda não consegui ver muito nessa temporada, e claro, tá um degrau abaixo de Atlético de Madrid e Lazio. Falando sobre a Lazio perdeu o Milinkovic-Savic, mas conseguiu trazer jogadores como, por exemplo, o Daichi Kamada, que inclusive fez gol no final de semana que eu tô gravando esse vídeo contra a equipe do Napoli, que é um ótimo meio-campo também, tá? Trouxe, por exemplo, o Tati Castellanos, que pode ser um meio-campo muito bom ali para conseguir ter mais uma opção, uma boa opção com o tiro imóvel ali no ataque. Então, assim, a Lazio conseguiu se arrumar. Claro que eu não imagino que a Lazio é a grande força desse grupo. Imagino que quem seja isso é o Atlético de Madrid. Esse sim, até porque está muito mais habituado à competição, tem um time mais qualificado, e engana-se quem fala hoje que o Atlético de Madrid é um time under, tá, pessoal? Não é mais, tá? Por mais que o Simeone tenha toda a fama e tal, hoje o Atlético de Madrid é um time que sai para o jogo, viu? Sai para o jogo, não vem fazendo boa Champions League nos últimos anos. Isso é bom falar, tá? Mas eu acredito que nesse grupo pode conseguir tentar dominar, apesar que eu falei isso temporada passada no grupo do Porto e tal, e acabou dando ruim. Mas enfim, ainda assim tem que respeitar o Atlético de Madrid por aqui. Vamos de grupo F? Grupo F a gente tem Milan, Borussia Dortmund, Newcastle e Paris Saint-Germain, e é o grupo da morte, o grupo mais interessante da gente ver. Para trabalhar, Gabi, como que vai ser? Rapaz, vai ser um pega para capar, porque assim, para quem trabalha match odds assim como eu, você imagina um Milan Borussia Dortmund, você tá contra o contra-ataque do Rafael Leão, por exemplo, ou o contra-ataque do Daniel Malen. Aí você vai pegar o Newcastle, putz, aí você tá contra Joeliton, Bruno Guimarães lançando bola, Alexandre Isaac contra-atacando, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Marco Asensio, Dembélé, Gonçalo Ramos, que agora foi pro clube. Então, assim, é o grupo que a gente vai ter que ter mais cuidado em relação ao match odds, e o grupo mais aberto, tá? Falando sobre o Paris Saint-Germain, por incrível que pareça, já é perceptível, pelo menos até o momento que eu tô gravando na data FIFA, que o Paris Saint-Germain vem escalonando, ou seja, evoluindo com o Luiz Henrique. E ele é um ótimo técnico, pessoal. Primeiro ele ajusta, é aquela questão de toque de bola. Os primeiros jogos não conseguiu fazer gol, aí, bum, o Mbappé voltou, aí a coisa começou a fluir, goleou o Lyon, inclusive, no final de semana que eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, é um time
que ele vai querer manter bastante a posse de bola por característica do Luiz Henrique, porém sem perder aquele contra-ataque muito perigoso, que já aí é característica individual de diversos jogadores, como Ousmane Dembélé e o Kylian Mbappé. E trouxe agora o Randal Kolo Muani, que até o momento que eu tô gravando o vídeo ainda não estreou. Então você imagina um ataque: Dembélé, Muani e Mbappé. Velocidade total, tá? Newcastle é um time que meio campo muito forte, um time muito bem treinado pelo Ed Howe, porém, entretanto, todavia, me causa dúvida, me gera um desconforto o fato de não ter um elenco muito qualificado, ou seja, cheio de opções para jogar. Premier League, que é um campeonato extremamente difícil, e Champions League. Vai ser um grande desafio para o Newcastle conseguir conciliar ambos. Ah, Gabica, não é futebol brasileiro que tem agenda lotada, jogo a cada 3 dias. Beleza, show de bola. Mas a gente sabe que faz muita diferença, até porque faz muito tempo que o Newcastle não joga uma Champions League. Acho que desde 93 ou 92, algo por aí. Então, já dá para vocês terem uma boa noção. Então, é um time que a gente vai ter que esperar para ver como que vai ser. Mas é um time muito qualificado, tem que respeitar. Depois, sobre o Borussia Dortmund, aquele negócio, velho. Borussia Dortmund é um time que joga muito aberto, continua tendo os mesmos defeitos, ou seja, não tem dificuldade para fazer gol, mas tem facilidade para tomar gol, tá? Então, Borussia Dortmund, imagino que vá tomar gols, principalmente os adversários que a gente vai ver eles enfrentando, com a defesa com o Niklas Süle, o Hummels, aqueles contra-ataque, bola longa, tal. Difícil. Contratou muito pouco, perdeu o Jude Bellingham da temporada passada, foi pro Real Madrid, e trouxe agora o Nicolas Füllkrug, que é um ótimo centroavante. Acho que o Haller tá numa fase horrorosa, e é entendível, o cara que voltou de um câncer e tal, aquela coisa toda, né, e depois acabou perdendo aquele pênalti importantíssimo da Bundesliga e tal. Enfim, o Dortmund é o Dortmund. Vai tomar gol, vai fazer gol, e vai fazer grandes jogos, com certeza vai dar oportunidade no mercado. Sobre o Milan, vejo um Milan mais sólido do que a temporada passada e mais forte. Por quê? Manteve praticamente todo o elenco e trouxe ótimos jogadores. Alguns até não têm grandes nomes, como por exemplo, o Loftus-Cheek, não esperava que ele ia chegar e dominar o meio-campo como ele vem dominando, tá? Então aí é mérito do Pioli, que tinha perdido o Tonali e já veio com o Loftus-Cheek. Trouxe o menino lá da Holanda, inclusive do Feyenoord, que eu já esqueci, é Reinders. É muito difícil falar o nome dele, mas é muito bom meio-campo também. Trouxe o Christian Pulisic, que já tem esse entrosamento com o Loftus-Cheek de tempos de Chelsea, e o Pulisic voltou a jogar leve, jogar solto. O Rafael Leão segue jogando bem. E o Giroud, velho, é aquele negócio, pô, aquele grosso que faz gol, né? Então, não tem jeito. Então, assim, o Milan hoje ele tem diversas opções, tá? Diferentemente do que a gente via no passado. Então, é um elenco mais fortalecido para conseguir brigar. Manteve o Theo Hernandes, que é muito bom jogador, o Mike Maignan em grande forma, o Tomori e o Thiol na defesa também muito bem. Então, assim, é o Milan que eu tô botando fé, viu? Nessa temporada como um todo. Agora vamos de baba, grupo G. Estrela Vermelha, Cerveras Visveda, Manchester City, RB Leipzig e Young Boys. Brincadeiras à parte, até porque não dá pra gente cravar tudo, mas uma coisa eu cravo. Cara, se o City não passar em primeiro nesse grupo, vai ser sacanagem. Porém, entretanto, todavia, eu quero destacar o RB Leipzig. Por que o RB Leipzig? Para muita gente, o Leipzig está enfraquecido, porque perdeu o Josko Gvardiol, que é um dos zagueiros mais promissores, pode ser um dos melhores do mundo, croata, canhoto, muito bom zagueiro, ainda não é titular no City, mas vai ser brevemente. E perdeu um dos jogadores que eu mais gosto dessa nova geração, que é o Dominik Szoboszlai, tá? O húngaro que foi para a equipe do Liverpool por 70 milhões, né? Então, realmente não é à toa. Aí você vê essa questão, você fala, caramba, tá fraco. Tudo bem. Porém, conseguiu trazer o Xavi Simons, trouxe o Luiz Openda, que é ex-Lens, também um ótimo jogador, trouxe o Nicolas Eivaldi no meio-campo, trouxe também um zagueiro jovem, que me foge o nome agora do Lyon, também muito bom zagueiro francês, para substituir inclusive o Gvardiol. Então, assim, não é um Leipzig extremamente enfraquecido. Davi Rão também vem fazendo um bom início de temporada. O Dani Olmo em forma, é um baita no reforço, tá? Então, assim, não menosprezem o Leipzig. Isso significa, pô, vai vencer o City e tal. Não, aí já é outra história. Aí entra em futebol, mas o Leipzig é um time que segue forte, tá? É um time que segue equilibrado. Sobre Estrela Vermelha, sinceramente, eu não acompanho
o campeonato da Sérvia, então é muito difícil falar, porém, pelas experiências que eu tive de Estrela Vermelha jogando dentro de casa nas temporadas passadas, naquele estádio inflamando e tal, inclusive vocês podem ver vídeo dos estádios lá, todo pichado, o, o túnel que vai para dentro do campo e tal, então assim, vai ter que tentar fazer ponto dentro de casa, mas acho muito difícil de classificação nesse grupo. Young Boys, a mesma coisa. O futebol suíço já não tá tão forte assim, tá? Inclusive, na análise que a gente fez das pequenas ligas, a gente falou sobre o futebol suíço. O Stefano falou muito bem, até porque ele conhece até melhor que eu. Então, assim, não é de imaginar que essas equipes surpreendam nesse grupo. E por fim, o grupo G, onde a gente tem o Barcelona, Futebol Clube do Porto, Royal Antwerp, Shakhtar Donetsk. Começando a falar do Shakhtar, cara, depois que teve essa questão da Ucrânia, infelizmente, eu acompanhei muito pouco do Shakhtar. O fato é que o Shakhtar já não é mais aquele time de 300 brasileiros, então fica mais difícil ainda a gente conhecer e tentar entender o que esperar do Shakhtar, porque realmente tem pouquíssimos jogadores conhecidos na sua equipe, então a gente vai ver. Lembrando que não joga dentro de casa, então isso aqui é um fator negativo para o Shakhtar. Joga na Polônia, a maioria das vezes manda seus jogos na Polônia por conta da questão que vocês sabem, não vou comentar por aqui. Royal Antwerp, um time que eu acompanho de perto no Campeonato Belga, adoro o Campeonato Belga, inclusive eliminou o AEK Atenas, que é um time muito bom também, tá? Então, 1-0 no primeiro jogo, no segundo jogo, nos contra-ataques, conseguiu vencer por 2-1. Muito bom o time do Royal Antwerp, treinado pelo Mark Van Bommel, aquele, inclusive, ex-Barcelona, volante, né? Já treinou PSV também, fazendo um ótimo trabalho, inclusive o atual campeão belga. Para vocês terem ideia, tem Toby Alderweireld ali no elenco, Jürgen Elenkamp, que há pouco tempo estava no Hertha Berlim, tem alguns jogadores jovens ali no ataque muito perigoso, tem o Vincent Janssen, para quem não lembra, jogou no Tottenham com o Alderweireld, também jogou, tem uma passagem no futebol mexicano, atacante que já foi de seleção holandesa, inclusive, então assim, é aquele timinho que ele vai para cima, tá? Valentinho. Óbvio que se for para cima, dependendo de quem for, vai dar problema para eles. Sobre o Porto, não gostei dos jogos que eu vi do Porto nesse início de temporada, que é muito início, isso daí vale para todas as equipes que eu comentei por aqui. Não contratou, tá? E ainda perdeu, para mim, o principal jogador, que é o Otávio, foi pro Al Nassr, aí não teve como segurar, foi jogar com o Cristiano Ronaldo, inclusive já fez gol por lá. Conseguiu manter o Meditareme no ataque? Conseguiu, mas é um elenco muito enxuto, muito limitadinho. Claro que o time do Porto é um time muito bem arrumado pelo Sérgio Conceição, mas precisava um pouquinho mais para brigar por Champions League, para ser bem sincero. Depois, por último, o Barcelona, que, claro, é a grande força desse grupo. Se espera muito da equipe do Barcelona, até por conta de manter os jogadores, contratar novos jogadores, como, por exemplo, o Ilkay Gundogan, trouxe João Cancelo, trouxe João Félix, que para mim é uma incógnita, tá? A galera tá se empolgando, João Félix. Vamos ver como que ele vai cair nesse contexto, mas tem uma ótima equipe, né? Um meio-campo realmente muito forte. Ainda não fez aqueles jogos de brilhar o olho, né? Barcelona de antigamente, acho que vai ser muito difícil, mas é um time forte também. Beleza? Bom, pessoal, bora para nossa tier list. 5 pontos para a gente destacar aqui. Pode decepcionar, pode surpreender. Vaga na Europa League, vaga na próxima fase e briga pelo título. Tentar preencher todos aqui com vocês, tá? Vou tentar fazer por grupo, que aí fica um pouco mais fácil da gente entender. Grupo A, Bayern, Manchester, Copenhague e Galatasaray. Para mim, Copenhague é um time que vai brigar no máximo por vaga na UEFA Europa League. O Galatasaray, na minha opinião, tá, eu vou colocar como pode surpreender. Por quê? Porque eu acredito que o Manchester United pode decepcionar. Claro que isso aqui é um chute no vácuo gigantesco, é lógico que é, mas eu não tô confiando muito nesse Manchester United. Então, assim, para mim, se o Galatasaray passar para a próxima fase, seria, assim, uma grande surpresa. Então, e o Manchester United ficar seria uma grande decepção. E por último, cara, o Bayern de Munique, tá, que eu vou colocar por briga por título, tá? Ainda mais com o Harry Kane aí e tal, briga pelo título. Grupo B, Sevilha, Arsenal, PSV e LAN. Na minha opinião, o Arsenal não briga assim pelo título, mas a vaga na próxima fase aí tá praticamente clara. Acredito que tem grande chance. Não vou falar tudo com certeza, até porque isso daqui é um bando de achismo que eu tô fazendo aqui com vocês. O Sevilha,
Briga por vaga na UEFA Europa League ou briga por vaga na próxima fase? Eu acredito que briga por vaga na próxima fase. Aqui, tá, nessa tier list, infelizmente, eles estavam achando que o Rangers ia passar. Então, ignore o Rangers e coloquem o PSV aqui na memória de vocês, tá? Então, aqui é o PSV. Então, para mim, o PSV briga por vaga na próxima fase. E por último, o LAN, que eu acho que tá abaixo dessas equipes, briga por vaga na UEFA Europa League, beleza? Grupo C de Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim, tá? Tanto Braga quanto União Berlim, para mim, brigam por vaga na UEFA Europa League, tá? Acho muito difícil ambos conseguirem surpreender nesse grupo. E Napoli briga por vaga na próxima fase, eu acredito que garanta essa vaga na próxima fase, pelo menos, tá? E o Real Madrid, aí eu já coloco sempre como briga pelo título, não tem como o Real Madrid tá fora de uma briga por título de Champions League, beleza? Ainda mais com o Jude Bellingham agora, se conseguir manter ali os jogadores lesionados, fica melhor ainda para eles. Grupo D, a gente tem Benfica, Inter, Salzburg e Real Sociedad. Cara, esse grupo aqui é complicadinho mesmo, tá? Mas Inter, na minha opinião, pode brigar pelo título, tá? E explico para vocês o porquê. Acredito que, assim como eu fiz ali na análise do grupo, acho que o elenco tá mais fortalecido. Então, assim, se brigou a temporada passada com o mesmo técnico e tal, acho difícil, assim, nossa, fazer a mesma campanha, mas eu acho que tem qualidade para isso e tem jogadores para isso, ainda mais fortalecido como está nessa temporada. Sobre o Benfica, acho que consegue assegurar a vaga na próxima fase, acho que tem grande chance de classificar nesse grupo. E aí, Salzburg e Real Sociedad vão ficar nesse limbo aqui de vaga na UEFA Europa League, tá? RB Salzburg brigam por vaga na UEFA Europa League. Depois no grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic, tá? O que eu vou colocar aqui para vocês? Para mim, Atlético de Madrid, como eu falei, tem que respeitar e tal, mas vou colocar como pode decepcionar aqui, por quê? Para mim, se o Atlético de Madrid não conseguir vaga para a próxima fase, nesse grupo, já é decepção. Lembrando que, como eu analisei lá atrás, não é um grupo fácil, como parece, né? O Celtic, no máximo, briga por vaga na UEFA Europa League, tá? Depois, o Feyenoord briga por vaga na próxima fase, na minha opinião, assim como a Lazio, tá? Então, assim, para mim, a vaga tá entre esses três, apesar de ter colocado o Atlético de Madrid possivelmente podendo decepcionar, tá? É um chute realmente no alto. Depois vocês concordam, vocês comentam aí embaixo. Ai, chegou o grupo F de PSG, Dortmund, Milan e Newcastle. Cara, para mim, eu vou colocar aqui o Milan como pode surpreender. Acho que o Milan, claro, chegou na semifinal da temporada passada, mas mais fortalecido, acredito que consiga fazer uma campanha parecida. Não é uma campanha de título, não acredito que briga inicialmente por título, senão eu colocava aqui. Mas eu acho que pode surpreender, pode brigar por mais, então nem preciso dizer que eu acredito que o Milan tem chance de classificar nesse grupo, que é um grupo bem difícil, bem complexo. Depois, acredito no pode decepcionar aqui do... Não vou colocar o PSG para decepcionar. Eu acredito que o PSG aqui ainda briga por vaga na próxima fase, tá? Colocar ali. Mas assim, se o PSG não passar nesse grupo, por mais que é um grupo extremamente difícil, extremamente complicado, para mim decepciona. Newcastle. Ai, rapaz. Eu vou colocar pode surpreender. E por que eu coloco aqui? Acho que com um grupo como esse, se o Newcastle classificar, acho que pode até estar entre os favoritos, mas para mim já é surpresa, tá? Até porque não tem experiência de Champions League, como eu falei, não tem um baita do elenco para disputar Champions League e Premier League, então tem essa dificuldade de jogar o melhor campeonato do mundo no meio de semana, né, numa semana, e na outra disputar a Champions League. Por fim, o Dortmund, né? O Dortmund eu vou colocar como pode decepcionar. Não tô gostando muito do Dortmund, então se o Dortmund cair na primeira fase, para mim, o Dortmund decepcionou. Vocês concordam? Comenta aí embaixo. Grupo G, City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Cara, Young Boys para mim, máximo vaga na UEFA Europa League, assim como o Estrela Vermelha. E aí o City vai na briga pelo título e o RB Leipzig vai com vaga na próxima fase. Poderia colocar aqui, pô, o Leipzig pode surpreender? Putz, eu acho que seria muito pesado. Por fim, grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar e Antwerp. Eu vou colocar o Porto aqui no pode decepcionar. Na minha opinião, se o Porto não classificar, é uma decepção tremenda. Até porque eu não sou bobo de não dizer
que o Porto é favorito para classificar junto com o Barcelona. E aí o Barcelona, cara, eu vou colocar o Barcelona briga pelo título. Poderia colocar como pode surpreender, pode chegar e brigar pelo título? Pode, mas eu vou colocar lá na briga pelo título, tá? Confiando aí no Barcelona. Não encaixou 100%, mas é um time muito bom, tá? Depois, por fim, o Shakhtar, que sempre, na minha opinião, briga por vaga na Europa League, e o Dinamo Zagreb por aqui. Printem aí, lembrando que o Rangers aqui é o PSV, e depois vocês vêm me cobrar aí, depois que rolar a Champions League. Vamos para fechar então em odds. Como eu falei, não vou falar de partidos eu vou falar nas lives pré-jogo, mas as odds aqui do grupo, só para vocês verem como que tá a situação da Betfair, claro, fazer aquele merchan, quem quiser criar a sua conta na Betfair, link abaixo, sempre aí na descrição para você. Se tiver alguma dúvida sobre a Betfair, tem alguns tutoriais também. Se tiver qualquer outra dúvida que não seja os tutoriais, deixa aí nos comentários e se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Sobre as odds de grupo. Qualificado grupo A. Bayern Manchester nadada de braçada, né? 1,14 Bayern, Manchester United é 1,25. E eu acho que aqui tá meio parecido com a ideia que eu tenho do grupo. Grupo B. Arsenal para classificar, e olha aqui, cara, como o grupo B é um grupo bem equilibrado depois, né? O LAN, o último, acho que para mim é a última força, acho muito difícil o LAN classificar por aqui, PSV e o Sevilha, né? Uma briga, acho que maior entre esses dois, e o mercado confiando bastante em Arsenal. Não vai vacilar em Arsenal. E o Arsenal é a cara dele vacilar, né? Aí depois a gente chega no Real Madrid aqui no grupo C, Real Madrid também muito extremo favorito, depois o Napoli favoritíssimo também, e aí depois a gente vê a União Berlim um pouquinho acima do Braga. Como eu falei, aqui é briga por Europa League, tá? Lembrando que eu tô vendo as odds a primeira vez, tá? Por quê? Para não enviesar minha análise, tá? Eu sempre faço isso. Analiso, depois eu venho e trago as odds juntamente com vocês, não vi absolutamente nada. Grupo D, Internacional em primeiro, Benfica segundo, ok aí. E depois, cara, você vê que não tem uma diferença tão grande de odd entre Real Sociedade e Salzburg para classificar, né? Acho até uma odd baixa para o Salzburg classificar nesse grupo. Você já pensou? Putz, mas 3,25 eu acho muito pouco, né? Mas é o que eu falei, jogos do Salzburg na Áustria é perigoso, perigoso. Inter de Milão, Benfica e Sociedade tem que tomar bastante cuidado. Grupo E, o Atlético Madrid com uma odd 1,20, aí depois o Lazio 1,67, Feyenoord de 2,63, o Celtic por último. Acho que é basicamente essa linha desse grupo. Acho que não tem muita coisa para comentar, só aquela questão, né? Olha onde o mercado tá colocando o Atlético Madrid, hein? Rapaz, Atlético de Madrid, hein? Não vem fazendo grandes Champions, tá? Grupo F, PSG 1,33. Ai, hein? O que vocês acham disso daí? Comenta. É que eu falei, né? Cara, o PSG contratou muita gente e eu já vejo o Luiz Henrique dando cara nesse time, né? Pô, o ataque realmente é muito forte, né? Trouxe o Skriniar também lá na defesa que melhora, o Manuel Ugarte no meio campo, né? É um time mais forte do grupo? É, tá? E olha o Milan aqui, hein? 2,25 só pro Milan? Caramba, hein? Só não muito, né? Newcastle segundo, 80, e o Dortmund por último aqui, hein? Dortmund timão, apesar do Dortmund, né, ser um time que tem mais vivência em Champions League, mas eu acho que a perda do Bellingham pesa bastante para a equipe do Dortmund, tá? Grupo G, City 1,01 para classificar, Leipzig 1,17, extremamente favorito, Estrela Vermelha e Young Boys. Eu acho que isso aqui é o grupo onde a gente tem tudo um pouco mais claro, né? Essa que é a grande verdade. E o grupo H, Barcelona também odd de 1,06. Olha esse Porto, tem Porto com uma odd de 33. Como eu falei para vocês, o Shakhtar não é mais uma grande equipe, né? Não tem grandes jogadores de fora, mas sei lá, né, como que vem esse Shakhtar, ninguém sabe. E o Antwerp, né, que eu gosto muito, né? Inclusive atrás aqui do Shakhtar, rapaz, sei não, eu não metia um backzinho 33 aqui no Porto para qualificar, não. Não tô confiando muito nesse começo de temporada do Porto, não. Vamos para os artilheiros? Também é legal ver o artilheiro para a gente ver para o campeão ali para fechar. Haaland, e eu acredito que tem grande chance, né? Quando ele pegar ali o Estrela Vermelha da vida, Young Boys da vida, ele vai cacetar, né? Não tem como. Harry Kane, o segundo, né, no jogo. Massa esse grupo do Bayern aqui, né? E assim, eu nunca gosto de artilheiro. Depois do Lewandowski, eu percebi que o Bayern, ele não condensa os gols em um jogador só. Isso a gente também tá vendo, né? O Harry Kane já marcou gol e tal, mas aí o Sané marca, o Gnabry marca, às vezes o Coman marca, o Miller marca, o Musiala, quando tá lesionado, inclusive agora nesse momento, também marca gols. Então, assim,
Eu não gosto muito de artilheiro do Bayern, né? Mas depende de onde o Bayern chegar. E aí sim eu tenho que concordar que o Bayern pode chegar muito longe, até porque tem um grupo relativamente acessível, né? E depois só sorteio para a gente saber o que vai rolar. Depois o Kylian Mbappé, que é o principal artilheiro ainda do PSG, mesmo tendo o Kolo Muani, agora aí o Gonçalo Ramos, o Dembélé faz pouquinho gol e tal, mas ainda o Mbappé ainda bate pênalti e tal, então isso daí pesa, né? Então isso a gente tem que colocar em conta. Depois Lewandowski, ó de 10 aqui do Lewandowski. Aqui eu já vejo mais gols ali concentrados no Lewandowski, bate pênalti também. Julian Álvares, rapaz, é que aqui depois já começa a bagunça, né? Julian Álvares a 26 e depois a gente já tem Gonçalo Ramos, Gabriel Jesus, Victor Osimhen, Jude Bellingham, que tava sendo bastante gol, né? Jogando até como 9 em alguns momentos, Rodrigo, Kolo Muani, enfim. Depois aí já vira bagunça, não dá para comentar. Quem que você acha que vai ser o artilheiro? Comenta aí embaixo. Depois, vamos para o vencedor da competição, né? Para a gente fechar. Tem muitos outros mercados que você abre aí na Betfair a sua conta que você vai conseguir ter acesso a esses mercados para você apostar. Mas ó, Manchester City campeão, Bayern de Munique campeão 6.5 o segundo, Real Madrid a 9, Arsenal. Caramba, esse aqui para mim foi surpresa, viu? Eu acho que no grupo dele classifica e tal. Aí depois tudo depende do sorteio, viu, pessoal? Lembrando que depois vai saber o chaveamento e tal, então tem que pensar nisso. Odd 15 para o Barcelona, odd 17 para o PSG, naquele grupo difícil, hein? Imagina o PSG cair no comecinho. Ai, ai, ai. Manchester United. Cara, os caras têm uma confiança em time inglês, né, velho? Eu não consigo entender. Napoli, Newcastle. Olha o Newcastle já aparecendo por aqui, né? Junto com o Inter de Milão. Olha o desrespeito com a Inter que chegou na final, hein? E Atlético. Ou eu tô muito por fora, né? Não sei. Depois vocês comentam aí embaixo. Aí depois aquela bagunça lá no finalzinho. Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi o vídeo de análise da Champions. Deixa eu tirar minha tela para agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, você fala assim, Gabica, eu concordo com você nas suas análises. Gabica, eu não concordo com suas análises por causa disso, disso, disso. Vamos trocar ideia, manda aí seu comentário, eu sempre respondo todo mundo de forma respeitosa, até porque eu não sou dono da verdade de nada. E aí o último recado para a gente fechar esse vídeo, que já ficou bem grande. Pessoal, Champions League é um campeonato onde os mercados são muito bem ajustados. Então não vai com muita sede ao pote e tal. Às vezes é muito mais legal de você assistir, acompanhar, pegar uma oportunidadezinha, outra que acaba surgindo, às vezes até mesmo no jogo ao vivo, que propriamente você encher a mão, até porque ó, o mercado conhece. Se nós conhecemos todas essas equipes, você imagina o mercado, né? Então, bastante cautela, vai tranquilinho, vai na boa, que vai dar tudo certo. Fechou? Então é isso. Lembrando que quando começar a rolar os jogos, live pré-jogo, todas as partidas aqui no canal do Fala Gabica. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos.